No começo do século XXI, todos já concordavam com uma coisa: o foco deveria ser a tecnologia verde, levando em conta os desastres ambientais que vinham acontecendo no mundo, a poluição dos rios, mares, do ar e o aquecimento global. Apesar de muitas tentativas, muitas empresas falharam. Por que isso aconteceu? O que elas fizeram de errado? É isso que o Peter Thiel explica no livro De Zero a 1. Para ele, essas empresas deveriam ter respondido 7 perguntas. A pergunta sobre a engenharia, a sobre o momento certo, a pergunta sobre o monopólio, a sobre as pessoas, a sobre a distribuição, a pergunta sobre a durabilidade e a pergunta sobre o segredo. Bora analisar cada uma dessas aqui individualmente. A pergunta sobre a engenharia. As empresas de tecnologia, e aqui eu me refiro à tecnologia de forma genérica, não simplesmente TI, que surgiram no início do século, não tinham um produto realmente melhor do que os que já existiam no mercado. O autor mostra que o exemplo da Cilindra, que fabricava painéis solares cilíndricos, mas que só são apenas 30% melhor do que os painéis planos. Para Thiel, deve-se focar em melhorias drásticas, cerca de 10 vezes melhores, do que melhorias graduais. Além disso, quando o projeto é posto em prática, os custos são mais desafiadores quanto à melhoria gradual, o que acaba inviabilizando o projeto. A pergunta sobre o momento certo. Estamos no momento ideal para sua ideia inovadora? Segundo Peter Thiel, muitos no início deste século acreditaram que era a hora certa para os painéis solares. De fato, era dito que tal época era tão promissora para os painéis solares quanto 1970 era para os microprocessadores. No entanto, o autor mostra que estavam realmente errados. Os microprocessadores têm evoluído exponencialmente desde sua criação, enquanto os painéis solares foram criados em 1954 e até hoje só se tem visto melhorias graduais. A pergunta sobre o monopólio. O autor defende que, ao empreender, deve-se focar em criar um monopólio, mas não um monopólio desonesto, algo protegido pelo governo, mas sim algo, um estágio que se alcança quando se faz um trabalho extremamente bom. Além disso, ele diz, deve-se focar em possuir uma fatia grande de um mercado pequeno de início. Muitas empresas de tecnologia verde se iludiam, pensando que possuíam uma porção grande do mercado, quando na verdade estavam usando como referência o mercado errado. Por exemplo, ele cita uma empresa de energia solar que possuía 10% do mercado. Mas e em comparação com o mercado global? E se o mercado não for de energia solar, mas sim de energia? A porção que ele detém vai se reduzindo para cerca de 0,02% quando analisado dessa forma. A pergunta sobre as pessoas. Em empresas de tecnologia, espera-se encontrar nerds, não executivos. Mas na maioria das empresas de tecnologia verde que fracassaram, não haviam nerds. Não havia pessoas usando jeans e camiseta, mas sim terno e gravata. A pergunta sobre a distribuição. Eu vou ser bem breve nesse ponto. A lição aqui é: vender e entregar um produto é ao menos tão importante quanto o próprio produto. Essas empresas que fracassaram achavam que suas tecnologias falavam por si próprias e não se preocupavam em comercializá-las claramente. A pergunta sobre a durabilidade. Você deve se perguntar: como será o mundo daqui a 10, 20 anos e como a minha empresa se encaixará? No caso das empresas verdes no início deste século, elas deveriam ter se perguntado: o que impedirá que a China elimine meu negócio? Uma outra coisa que eles não preveram foi o fraturamento hidráulico. Em 2000, apenas 1,7% do gás natural norte-americano veio do xisto. 5 anos depois, era 4,1%. Em 2003, era 34%. E os preços tinham caído mais de 70%. E se tornou uma opção mais limpa. E apesar de não ser definitiva, já era uma concorrente. A pergunta sobre o segredo.
Todas ou a maioria dessas empresas acreditavam em uma coisa: o futuro está na tecnologia, na energia solar. Mas, bem, elas faliram. Grandes empresas têm segredos, razões específicas para o sucesso que outras pessoas não veem. Agora vamos analisar a Tesla como um exemplo disso tudo que eu falei. A Tesla, segundo o autor, segundo Peter Thiel, conseguiu uma nota muito boa em todos esses pontos que eu acabei de citar. Por exemplo, tecnologia. A tecnologia da Tesla é tão boa que outras montadoras de carro confiam nela e utilizam partes separadas: bateria, motor, trem de força dos seus carros. Mas a maior realização da Tesla é sua capacidade de integrar vários componentes em um produto superior. Por conta disso, a Consumer Reports, por exemplo, considerou-o superior a qualquer outro carro já examinado. Momento certo. A Tesla segurou um empréstimo de 465 milhões de dólares do Departamento de Energia norte-americano. Um subsídio de $500 milhão era impensável em meados da década de 2000. É impensável hoje. Houve um só momento que isso foi possível, que foi quando os investimentos do governo norte-americano às empresas verdes atingiu seu ápice, e a Tesla aproveitou perfeitamente. Monopólio. A Tesla começou com um minúsculo submercado que poderia dominar: o mercado de carros esportivos elétricos sofisticados. Começar pequena permitiu à Tesla realizar a pesquisa e desenvolvimento necessários para desenvolver ligeiramente o menos caro modelo S. E agora a Tesla domina o mercado de sedãs elétricos de luxo também. Equipe. O Elon Musk disse: se você está na Tesla, está optando por estar no equivalente às forças especiais. Existe um exército regular e tudo bem. Mas se você está trabalhando na Tesla, está optando por se aperfeiçoar. Está optando por aperfeiçoar a sua técnica. Distribuição. A Tesla levou a distribuição tão a sério que decidiu possuir a rede de distribuição inteira. A Tesla vende e faz a manutenção de seus veículos em suas próprias lojas. Durabilidade. A Tesla tem uma vantagem inicial e está progredindo mais rápido do que qualquer outra. Essa combinação significa que sua liderança deverá se ampliar nos próximos anos. Segredos. A Tesla decidiu produzir carros que fizessem os motoristas parecerem descolados. Enquanto as empresas de tecnologia limpa genéricas estavam lutando por se diferenciar, a Tesla desenvolveu uma marca única em torno de um segredo de que a tecnologia, mais do que um imperativo ambiental, era um fenômeno social. Bem, o que vocês acharam desse vídeo? Acharam inspirador? Não sei. Me conta aí nos comentários e, por favor, não deixe de deixar o like se você curtiu o vídeo. Compartilhe, vai estar ajudando bastante o canal. Para esse vídeo é isso e até mais.